Bom dia, boa tarde, boa noite, futuros navegadores. Tenente Flávio falando, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, finalizei o arquivo para fazer esse vídeo de combate a incêndio com questões de exemplo, focadas na prova, nos mesmos moldes dos vídeos RIPEAN, balizamento e introdução para a prova de arraiz amador e motonauta que tem no nosso canal. Lembrando que esse assunto só cai na prova de 40 questões, que é a prova só para arraiz amador ou aquela prova completa de arraiz amador e motonauta. A prova apenas de motonauta não cai esse assunto, ok? Quero salientar também que isso aqui não é um curso de combate a incêndio, e sim uma aula preparatória para a prova. Então, várias coisas que aprendemos no curso completo, mas que não caem nessa prova, eu não vou nem falar para não perdermos nosso tempo. São cerca de 5 questões desse assunto na prova, então não o ignore, tá? Peço para quem não for inscrito que se inscreva no canal e dê o like, pois vai valorizar muito o meu trabalho e desde já agradeço. Sem mais, vamos estudar? Uma coisa importante, quando aparecerem as questões de prova, eu coloquei lá em cima de verdinho o assunto que essa questão de prova faz parte, para que na hora de estudar a gente não se perca, tá? E em algumas, lá embaixo de vermelho, eu coloquei a palavra importante. Por quê? Porque são questões que qualquer pessoa que estivesse estudando iria ignorar, mas que cai direto na prova e o aluno, por não ter dado a devida atenção, vai errar. Então algumas aparecerão lá embaixo, importante. Todas são importantes, mas essa é para que você não ignore. Nós vamos falar de combustão, triângulo do fogo, que é o combustível, o comburente e a temperatura de ignição. Vamos falar do método de extinção de incêndio, abafamento e resfriamento, classificação dos incêndios, classe, método de extinção, agente extintor, extintores portáteis, identificação dos extintores portáteis, sistema fixos de agentes extintores, material elétrico mal especificado, combate ao incêndio versus direção do vento relativo. Ou seja, eu vou falar apenas o que interessa para a prova. Não esqueçam, pessoal, que no meu canal já estão lá os vídeos de introdução para a prova de arraiz amador, RIPEAN, parte 1 e parte 2 e balizamento, tá? Todos nos mesmos moldes, com questões de exemplo focados na prova. O canal é Navega Paraíba com o Tenente Flávio. Não esqueçam de se inscrever, deixe o seu gostei lá e ative o sininho, porque eu sempre vou colocar informações importantes. Lembrando também que neste mesmo canal nós temos simulados, tá? Simulados bem reais, para vocês pausarem o vídeo assim que a questão aparecer e dar o play quando souber a questão e para ver a questão correta. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, para que exista a combustão, né, para que exista o fogo, é necessário ter a combustão. E para ter a combustão é preciso ter os 3 elementos do triângulo do fogo. Quais são os 3 elementos do triângulo do fogo, pessoal? Combustível, que é tudo aquilo capaz de queimar. Madeira, papelão, fibra de vidro, material elétrico, tudo capaz de queimar é o combustível. E o que é o comburente? É o nosso oxigênio, tá? Oxigênio é o comburente. E a temperatura de ignição, que é a temperatura que cada corpo tem para queimar e continuar queimando. Exemplo, um papel com poucos graus, ele está pronto para pegar fogo e ir embora. Já uma madeira, eu vou necessitar de mais graus. O ferro, então, muito mais. Então, a temperatura de ignição é a temperatura que cada corpo tem ali, ó, para queimar e continuar queimando, tá? Vamos para a questão? A reação química que ocorre com a presença de combustível, do comburente e da temperatura de ignição com desprendimento de luz e calor chama-se
combustão. Relembro que, se quiser ler todas as alternativas, é só pausar o vídeo, ok? Só haverá fogo quando ocorrer a presença de 3 elementos do triângulo do fogo: o comburente, o combustível e a temperatura de ignição. Deixa eu fazer aqui uma observação quanto a essa questão. Cansei de ver as pessoas errarem essa questão. Cansei de ver as pessoas colocarem a letra A como alternativa correta. Só que na alternativa A nós temos oxigênio, comburente e temperatura de ignição. Ou seja, ele falou 3 palavras, mas só disse 2, porque oxigênio e comburente é a mesma coisa. Cuidado, leiam a questão completa, ok? O mais eficiente método de combater incêndios é eliminar um dos elementos do triângulo do fogo. Vamos agora destrinchar cada um desses elementos com suas questões de prova, tá? O combustível é todo elemento da natureza capaz de entrar em combustão, ou seja, capaz de se inflamar. Tá? Vocês estão vendo aqui vários tipos de combustível, ó. Na madeira, no combustível líquido, no material elétrico, no ferro e na cozinha, na gordura e no óleo da cozinha. Tudo isso é combustível. O que vem a ser combustível? Elemento da natureza capaz de se queimar na presença de oxigênio. Ok? As substâncias que têm a capacidade de se inflamar são chamadas de combustível. Resposta certa. Falando de armazenamento de combustível, os locais mais adequados para armazenarmos materiais combustíveis a bordo de embarcações são os compartimentos que ficam abaixo da linha d'água. Por quê? Porque esses compartimentos abaixo da linha d'água estão dentro d'água. Teoricamente são mais fresquinhos, né? A temperatura é menor. Então é ali que devemos armazenar combustível. Tudo bem? Os locais adequados para armazenar material combustível a bordo de embarcações são os compartimentos localizados abaixo da linha d'água. Isso aqui é uma questão, gente, ó, que ninguém dá valor para ela e ela cai na prova. A pessoa vai, erra a questão, não consegue fazer porque não deu a devida atenção na hora que estava estudando. Tem mais algumas dessas com a palavra importante embaixo, ok? Retirada do combustível. O combate a incêndio é muito facilitado quando removemos para longe o material inflamável, o combustível, e refriamos os locais próximos. É óbvio que, na maioria dos incêndios, a gente não consegue remover para longe o material inflamável, certo? Então é melhor combater com ele ali. Mas isso é uma questão de prova. O combate a incêndio é muito facilitado quando removemos para longe o material inflamável e resfriamos os locais próximos. Combustível volátil e não volátil, tá? Qual é a diferença de um combustível volátil para não volátil? O volátil, ele desprende vapores capazes de se inflamar a temperatura ambiente. Exemplo, o álcool, a gasolina, o éter, a benzina, eles estão prontos para se inflamar, porque eles desprendem gases, mesmo ali a temperatura ambiente. Já o combustível não volátil só desprende vapores capazes de se inflamar depois de aquecido acima da temperatura ambiente. Exemplo, óleo combustível, o diesel, por exemplo, o óleo lubrificante, óleo de linhaça. Para que o óleo, por exemplo, lubrificante comece a desprender gases, eu preciso aquecê-lo acima da temperatura a temperatura ambiente. Só aí ele começa a desprender gases. A mesma coisa o óleo da cozinha de casa. O nosso óleo que a gente usa na cozinha, ele não pega fogo. Mas deixa ele aquecer, daqui a pouco ele está desprendendo vapores. Você pode jogar um fósforo que ele vai pegar fogo. E se demorar mais um pouco, ele vai pegar fogo até sem precisar jogar o fósforo. Então, essa é a diferença de combustíveis voláteis para não voláteis. São considerados combustíveis voláteis
Essa questão aqui, gente, pega muita gente. Por quê? Porque o óleo de linhaça e a benzina, muita gente não sabe o que é e ficam na dúvida entre a letra A e a letra E. Mas, gente, a resposta aqui é a letra E, porque o óleo de linhaça é aquele óleo usado que a gente usa para regular o sistema digestivo e redução do colesterol. Algumas pessoas usam como cosméticos, tá? É o óleo da linhaça. Já a benzina não, ela é extremamente inflamável, porque é usada como solvente. Então, neste caso aqui, os combustíveis voláteis dessa relação é só o éter e a benzina. O comburente, pessoal, o nosso segundo elemento do triângulo do fogo. O comburente é o nosso oxigênio, tá? Ele está na natureza em torno de 21%. Não há fogo, pessoal, se ele ficar abaixo de 16%. Por isso, temos que abaixar o comburente deste incêndio para abaixo de 16%. Então, o comburente é o mais facilmente, ou seja, o comburente mais facilmente encontrado na natureza é o oxigênio. Existem, porém, pessoal, combustíveis que têm comburente em sua estrutura íntima, como pólvora, celuloide, metais combustíveis, etc. Isso é importante vocês saberem, que tem material que tem oxigênio, que tem comburente na sua composição, porque quando eu falar em métodos de extinção de incêndio, eu vou voltar nesse assunto, ok? Então vamos lá. Comburente é todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O comburente mais facilmente encontrado na natureza é o oxigênio. Um exemplo de combustível sem comburente seria, se você ficar na dúvida nas outras 4 opções, lembre-se que madeira, pessoal, não é um combustível com comburente em sua composição. Tudo bem? Já a temperatura de ignição, que é o nosso terceiro elemento do triângulo do fogo, é a temperatura que cada corpo tem para que a reação química entre ele e o combustível ocorra, produzindo gases capazes de entrar em combustão. Eu deixei aqui uma foto com o óleo aquecendo, ó, ok? Até que ele entre na sua temperatura de ignição e possa assim reagir e entrar em combustão. A temperatura necessária para que a reação química ocorra entre o combustível e o comburente, produzindo gases capazes de entrar em combustão, chama-se temperatura de ignição. Agora, para a prova de vocês, porque eu tenho sempre que lembrar que isso aqui não é um curso de combate a incêndio, é uma aula de combate a incêndio para a prova de arraiz amador. Então, para a prova de arraiz amador, só existem 2 métodos de extinção de incêndio. Ou você apaga por abafamento, ou apaga por resfriamento. E eu não vou, assim, nem explicar direito. Questões de prova. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Qual o método de extinção de incêndio que eu retiro o comburente do triângulo do fogo? Pessoal, se eu quero tirar o comburente, eu quero tirar o oxigênio. E para isso eu vou abafar. Resposta certa, abafamento. E o outro aqui, ó. Qual o método de extinção de incêndio que eu retiro a temperatura de ignição do triângulo do fogo? Para tirar essa temperatura, para baixar essa temperatura, eu vou resfriar. Resposta certa, resfriamento. Entendido isso aí, pessoal? Abafando, eu tiro o comburente. E resfriando, eu retiro a temperatura de ignição do triângulo do fogo. Mas vamos ver outros tipos de questão. O primeiro método de extinção de incêndio, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio para menos de 16%, chama-se abafamento. Os incêndios em combustíveis que tenham comburente em sua estrutura íntima somente podem ser extintos por... Vamos lá, eu não falei para vocês que ia voltar nesse assunto? Que combustíveis são esses? Exemplo, pólvora, celuloide, metais combustíveis.
eles têm combustível, ele tem comburente na sua composição. Então, perceba que não adianta eu abafar esse material. Por quê? Porque já tem oxigênio dentro dele. Ele não vai parar de queimar. Então, só podem ser extintos esse tipo de material, os incêndios desse tipo de material só podem ser extintos por resfriamento. Ok? Cai na prova, pessoal. Agora vamos lá. Vamos aprender aqui a classificação dos incêndios. E juntos nós estudaremos classificação, método de extinção e agente extintor. O primeiro incêndio que a gente vai ver aqui, a primeira classe é a classe A, também chamada de classe alfa, né? Usando o alfabeto naval. O classe A, pessoal, são os incêndios de materiais sólidos ou fibrosos que deixam resíduo, como madeira, papelão, espuma, fibra de vidro das nossas lanchas, tá? Eles são materiais sólidos e fibrosos que deixam resíduo. E o melhor método para apagar esse tipo de incêndio é resfriando. Com que extintor, Flávio? Com extintor de água. Observação: quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. É óbvio, né? Um incêndio entre um tronco de árvore e um incêndio entre um colchão de espuma, a fragmentação do colchão de espuma é muito maior. Então, a velocidade da combustão também será maior no colchão de espuma. Para usar um extintor de água, eu devo apertar o gatilho e direcioná-lo para a base das chamas. Base das chamas, tá? Vocês vão ver no decorrer da aula que 2 extintores desse eu não uso na base das chamas. Eu uso sobre a base das chamas, tá? Mas no classe A vai direto para a base das chamas. O incêndio da classe A ocorre em materiais sólidos e inflamáveis. Analisando os combustíveis sólidos, podemos dizer que, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade de combustão. Para se utilizar o extintor de água, deve-se apertar o gatilho e direcioná-lo para a base das chamas. O extintor de água deve ser utilizado no combate a incêndios em materiais sólidos inflamáveis. Agora vamos ver classe B, que é os líquidos inflamáveis, álcool, éter, combustível líquido como gasolina, óleo diesel, óleo combustível, tudo é líquidos inflamáveis. Neste caso, gente, eu não vou resfriar, porque se eu for resfriar, eu vou jogar água em cima dele e pode espalhar as chamas. Neste caso, eu vou abafar. E o melhor extintor para isso é o de espuma. Ah, Flávio, eu logo vi, rapaz. Um dia eu estava assistindo um filme e uma aeronave fez um pouso forçado no aeroporto. Antes de salvarem as pessoas, Flávio, eles encheram a pista de espuma. Eu não estava entendendo nada. É isso mesmo, pessoal. Primeiro, com medo de ter vazado o combustível líquido daquela aeronave que fez um pouso forçado, o aeroporto enche a pista de espuma para depois combater, para depois salvar as pessoas que estão lá. Tudo bem? Extintor de espuma. Observações? O agente extintor espuma tem como função principal de abafar e secundária de resfriar. Observe que a espuma primeiro vai abafar, né, reduzindo aqui o oxigênio daquela combustão, mas por ter água na sua composição, ele também vai resfriar. O extintor de espuma pode ser usado para incêndios da classe A e da classe B, pessoal, apesar de existir em quantidades limitadas a bordo. Observe que o extintor de água eu não uso para apagar a classe B. Mas o extintor de espuma, que é da classe B, eu uso para apagar a classe A, porque tem água na sua composição. Não utilizamos o extintor de água no combate a incêndios da classe B, pois a água espalha ainda mais o combustível e aumentaria o fogo.
Para quem fez curso de combate a incêndios, sabe que conseguimos também apagar os incêndios da classe B com água. Conseguimos. Mas para a prova de arraiz, esta é a frase. Ok? Agora, preste atenção nessa próxima frase aqui, ó. Se eu sentir cheiro de queimado vindo do motor, eu devo pegar que extintor? Extintor de espuma. Leva muita gente ao erro essa questão, tá? Depois eu explico melhor. E é o único extintor que devemos virá-lo com a tampa para baixo, para correr a reação química de formação da espuma e depois dirigir o jato sobre a base das chamas. Observe que todos os extintores, gente, eu uso ele em pé, normalmente apertando o gatilho. Mas o extintor de espuma eu preciso virá-lo de cabeça para baixo, para que a reação entre o líquido gerador de espuma e a água ocorra, formando a espuma. Aí, meu amigo, depois que eu viro ele de cabeça para baixo, não tem mais como eu controlar o jato. Ele vai até o final do extintor jogando espuma. Não tem um gatilho ali para eu parar de jogar. Ele vai descarregar completamente numa só utilização. Ok? Vamos ver as questões? Os incêndios que ocorrem em líquidos inflamáveis, tais como gasolina, óleo diesel, querosene, entre outros, são denominados classe B. O incêndio da classe B é o que ocorre em líquidos inflamáveis. O incêndio da classe B ocorre em gasolina, óleo e nafta. Os extintores de espuma são utilizados em incêndios em líquidos inflamáveis. O agente extintor espuma tem como funções principal e secundária. Principal, ele é de abafar e secundária de resfriar. O melhor agente extintor para incêndios da classe A e da classe B, apesar de existir em quantidade limitada a bordo, é o extintor de espuma, o agente extintor espuma. Qual a razão para não utilizarmos água no incêndio da classe B? A água espalharia ainda mais o combustível e aumentaria o fogo. Estou na cabine de comando da embarcação e sinto o cheiro queimado vindo do motor. Qual extintor devo pegar? Gente, por causa da palavra motor, a pessoa analisa que são metais. Motor é de metal, então vou usar o pó, que eu ainda nem falei sobre isso. Não, gente. Se vier cheiro de queimado, porque tem combustível vazando, ou poderá vazar, então vamos primeiramente usar o extintor de espuma para isso, ok? Para se utilizar o extintor de espuma, deve-se virar o extintor com a tampa para baixo e dirigir o jato sobre a base das chamas, por cima das chamas, nunca para a base realmente das chamas, porque eu espalharia aquele líquido inflamável, aumentando a combustão. A próxima classe que veremos é a classe C, que são os materiais elétricos energizados. Na prova, às vezes traz a palavra energizado para junto, às vezes sai só a palavra material elétrico, ok? E neste caso, eu também abafo com extintor de CO2. Vamos ver algumas observações? O agente extintor CO2 também é chamado de dióxido de carbono ou gás carbônico na prova, hein? E para utilizá-lo, eu devo retirar o pino de segurança, segurar o difusor e apertar o gatilho, direcionando o jato para a base do fogo. O agente extintor CO2 tem como função principal abafar. E por ser muito gelado esse gás, ele tem a função secundária de resfriar. E se eu vejo sair fumaça do console de navegação, eu devo pegar o extintor de CO2. É outra questão que pega muita pessoa. Porque console, a pessoa fica na dúvida. O que é console? Que palavra é essa? Quando falar console, eu estou falando do painel de instrumentos, que são materiais elétricos. Por isso que eu devo pegar o extintor de CO2. Atenção com essa
questão também. Um dos cuidados que devemos ter com o extintor de CO2 é evitar o contato direto com a pele e com os olhos, pois pode causar queimaduras. E também uma dica, pessoal, se você usar extintor de CO2 num local fechado, como ele vai reduzir a quantidade de oxigênio dentro do ambiente, você pode até desmaiar, tá bom? Então, cuidado com esse extintor em locais fechados. O incêndio da classe C é o que ocorre em materiais elétricos. O extintor de CO2 são utilizados em incêndios em materiais elétricos. Que tipo de agente extintor deverá ser utilizado no incêndio classe C? O CO2. Que tipo de extintor é o mais indicado para o combate ao incêndio em equipamentos energizados? Gás carbônico. Você vê que tem questões que chamam de CO2, tem questões que chamam de gás carbônico, é assim, tá? Para se utilizar o extintor de CO2, deve-se retirar o pino de segurança, segurar o difusor e apertar o gatilho, direcionando o jato para a base do fogo. O extintor de dióxido de carbono, olha outro nome, tá vendo? CO2, tem como função principal e secundária a principal é abafar, porque vai reduzir o oxigênio para abaixo de 16%, mas também por ser gelado ele vai resfriar. Estou na popa da embarcação e vejo sair fumaça no console de navegação. Qual extintor devo pegar? Console, material elétrico, extintor de CO2. Importante, não vá para a prova sem estar isso na cabeça, tá? São cuidados que devemos ter com extintores de CO2. Evitar o contato direto com o jato com a pele e com os olhos, pois pode causar queimaduras. A próxima classe é a classe D, que são os metais combustíveis, titânio, zircônio, tudo materiais combustíveis. Eu lembro que no nosso carro, o motor do nosso carro está cheio de material combustível ali. E no passado nós tínhamos um extintor de pó para abafar. Lembra disso? Que hoje nem é mais obrigatório? Pois é, o extintor da classe D eu abafo com pó. Observação, quando falar extintor de pó, é aquele pó químico seco. O agente extintor para incêndios da classe D é o pó químico seco. Pessoal, faz alguns anos que nos manuais da Marinha começou a aparecer o incêndio da classe K. Muita gente não conhece essa classe. Foi retirado o óleo da cozinha e a gordura da cozinha, que sempre foi classe B, e feito uma classe só para eles. Vários restaurantes hoje são obrigados a terem esse extintor da classe K, que é um extintor de base alcalina de acetato de potássio. Tá? Ele apaga por resfriamento e fizeram até um nome novo para ele, saponificação. Vamos lá. Os extintores de agente úmido classe K contêm uma solução especial de acetato de potássio diluída em água. Potássio, pessoal. Por isso que é classe K, porque na tabela periódica potássio é K, tá? Que, quando acionado, é descarregado com um jato tipo neblina, pulverização, como em um sistema fixo. O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma, a saponificação. Ou seja, efeito asfixiante da espuma é a mesma coisa que abafamento. Ou seja, mas deixaram um nome bonitinho, né? Porque esse extintor é caro, nem vermelho ele é prata. Então vamos dar um nome bonitinho aqui, né? Saponificação, não é a mesma coisa que abafamento. Tudo bem? Ok, senhores? Está aqui o extintor, tá? Para vocês verem como que é. E vamos lá. E ainda, como eu ainda não tenho questões, gente, de classificar na prova, eu nunca vi ainda, eu não pude falar, tá bom? Mas vamos entender isso aqui. Extintores portáteis. Informações importantes para a prova. Agentes extintores são substâncias que extinguem incêndios. Os extintores devem ser arrumados em locais de fácil acesso e risco de incêndio. É óbvio, né? Eu vou botar o extintor,
onde tenho fácil acesso a ele e próximo de um lugar que é fácil de ter incêndio, né? Todos os extintores devem estar com revisões anuais dentro da validade. Ao usarmos um extintor portátil, devemos dirigir o jato que contém o produto químico para a base das chamas, exceto os extintores de espuma e o de acetato de potássio da classe K, que também não vou jogar na base das chamas, vou jogar por cima para aquela pulverização cair em cima do incêndio. A não existência de extintores a bordo de uma lancha ou a existência de extintores vencidos acarretará em multa para o comandante do barco e a interrupção da singradura. Né? Você não vai sair com ele até o extintor estar ok. Os agentes extintores são as substâncias que extinguem incêndios. São equipamentos de combate a incêndio mais comumente encontrados a bordo das embarcações de esporte e recreio. Extintores portáteis. Extintores portáteis são equipamentos de combate a incêndio que utilizam os agentes extintores para apagar o fogo. Os extintores portáteis devem ser localizados em locais de fácil acesso e de risco de incêndio. Devo ter a bordo extintores portáteis com as revisões anuais dentro da validade. Ao usarmos o extintor portátil, devemos dirigir o jato que contém o produto químico para a base das chamas, exceto aqueles dois que eu falei, né? O de classe B, o de espuma, ou classe K, acetato de potássio. A não existência de extintores a bordo de uma lancha ou a existência de extintores vencidos acarretará em multa para o comandante do barco e interrupção da singradura. Identificação dos extintores, pessoal. Essas figuras caem na prova sem cair figura. Como assim, Flávio? Cai assim, ó. Qual a figura que representa o extintor da classe A? Triângulo verde. Classe B, quadrado vermelho. Classe C, círculo azul. Classe D, estrela amarela. E se um dia cair classe K, quadrado preto. Vamos ver? Os extintores utilizados em incêndio da classe K são identificados por meio de, classe K não, classe A, por meio de um triângulo verde. E o classe B? Quadrado vermelho. Classe C? Círculo azul. Classe D? Estrela amarela. Tudo bem, pessoal? Classe K eu nunca vi cair, então não vou colocar aqui o que eu nunca vi cair. Agora vamos lá. Sistemas fixos de agentes extintores. São instalados em locais de difícil acesso para um combate a incêndio, pessoal. Como um paiol de amarra, por exemplo. O compartimento do motor. Fica difícil quando o paiol da amarra ou o compartimento do motor pega fogo, de a gente chegar lá e combater o incêndio em loco, no local. Para isso, várias embarcações trazem sistemas fixos de agentes extintores, que estão lá, um monte de agente extintor, que pode ser água, pode ser CO2, pode ser espuma, já está fixo. E se esse compartimento começou a pegar fogo, eu vou lá remotamente e abro as válvulas. Com isso, aquele compartimento vai ser inundado por esse agente extintor. O nome disso é sistema fixo de agentes extintores. Por exemplo, o que a gente conhece, por exemplo, no shopping, está cheio daqueles chuveiros chamados sprinklers. São sistemas fixos de agente extintor. Começou a pegar fogo, eles vão ligar aquilo ali, ou ele vai ser acionado automaticamente e vai começar a jogar água no compartimento. É mais ou menos daquele tipo, tá bom? Ele pode ser de água, espuma, CO2, etc. E esses sistemas fixos de agentes extintores, eles chegam ao compartimento e são distribuídos ali no compartimento. Por meio de quê? De difusores fixos, que espalham as tubulações pelo local. Duas questões de prova eu vou mostrar para vocês, que não se pode ir para a prova sem ter essas duas na cabeça, que são importantes. Vamos ver? Os incêndios em locais de difícil acesso são combatidos através de
sistemas fixos de agentes extintores. Olha a outra, gente. Os sistemas fixos de combate a incêndio são sistemas com difusores fixos, ok? Pessoal, é comum termos incêndios a bordo decorrente de material elétrico mal especificado, como, por exemplo, disjuntores que provocam grandes centelhas. Tá? Disjuntores antigos que provocam grandes centelhas. Tudo bem? Exemplo, é comum ter a bordo decorrente de material, é comum ter incêndio a bordo decorrente de material elétrico mal especificado, como, por exemplo, disjuntores que provocam grandes centelhas. E para finalizar nossa aula, pessoal, eu vou relembrar para vocês o que é barlavento, o que é solta-vento. Barlavento é o bordo por onde entra o vento. E solta-vento é o bordo por onde sai o vento. Quem assistiu minha primeira fase da aula, viu que eu falo assim, ó, que eu só devo abandonar uma embarcação por barlavento, certo? Se eu quiser pular dessa embarcação por qualquer motivo, eu vou pular pelo bordo que entra o vento. Porque se eu pular por solta-vento, daqui a pouco está eu com a cabeça fora d'água e a embarcação vindo para cima de mim. E naquela aula eu também falo que quando eu chegar no combate a incêndio, eu vou falar que só se combate o incêndio por barlavento, pelo bordo que entra o vento. Porque se pegar fogo nessa chaminé aqui e eu vier para o lado do solta-vento, eu serei queimado. Eu tenho que combater o incêndio pelo outro bordo. Cai na prova assim. Com o incêndio a bordo, qual o seu posicionamento para dar combate às chamas? Mantenho-me a barlavento das chamas e fumaça. Quando há incêndio a bordo, as pessoas devem ser imediatamente colocadas a barlavento das chamas. Pessoal, espero mais uma vez ter ajudado, tá? Terminamos a nossa aula preparatória para a prova de combate a incêndio. Tá? São mais ou menos 5 questões, não as ignore, tá? No meu canal já está aqui, ó, RIPEAN, parte 1, parte 2, balizamento e introdução à prova de arraes amador. Gente, mais uma vez peço que inscrevam-se no canal, deixem o seu like, ative o sininho, vai me ajudar bastante. Desde já agradeço, muito obrigado e vamos para a prova.